Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao nosso curso completo de Python aqui da Zimov Academy. Eu e minha equipe ficamos muito felizes que vocês tenham escolhido iniciar no mundo da programação, especificamente com a linguagem Python, aqui com a gente. Pode ter certeza que a gente colocou muito carinho e muita dedicação para construir esse material. Além dos conhecimentos técnicos que a gente vai apresentar sobre a linguagem e programação em si, eu também coloquei grande parte da minha experiência e minha vivência para compartilhar com vocês ao longo desse treinamento. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Rodrigo Soares Tadeval e eu não sou programador de origem. Na verdade, eu me formei como engenheiro e eu utilizei a programação dentro da minha carreira no mercado financeiro como analista de dados. E essa é a grande mágica da programação. Vocês não precisam utilizar ela única e exclusivamente para desenvolver software. Na verdade, ela pode ser usada para o que vocês quiserem no dia a dia de vocês, muitas vezes como uma habilidade secundária. Ela é muito mais ampla, muito mais poderosa do que isso. Programação é, sem sombra de dúvidas, a habilidade do futuro. Tem gente que já compara e diz que a programação é o novo inglês. Ou seja, até anos atrás era necessário que a gente tivesse inglês para poder entrar no mercado de trabalho. Hoje, com certeza, além do inglês, a gente tem que saber programar. Antes de avançar no nosso curso, eu queria contar para vocês um pouquinho da história da Zimov e falar um pouquinho também dos nossos princípios. Eu comecei minha carreira no mercado financeiro em 2015, lá eu conheci um grande amigo meu que também hoje é sócio da empresa, o Adriano Vasconcelos Soares. Eu e ele sempre usamos a programação no nosso trabalho, nossa função principal lá, que era desenvolver estratégias de investimento no mercado financeiro. E a gente sempre acreditou que era possível desenvolver estratégias que fossem únicas e exclusivamente derivadas de dados. A gente buscava séries históricas no mercado financeiro e com programação tentava extrair que tipo de relações o mercado financeiro tinha e como é que a gente podia fazer para ganhar dinheiro em relação a isso. Então, desde lá, a gente sempre teve ela como aliado e em 2018 a gente resolveu abrir esse projeto que eu compartilho com vocês aqui agora. A Zimov, na verdade, ela é muito maior do que a Zimov Academy. Ela tem hoje dois braços. Um, que é esse braço de ensino, na qual vocês estão agora, e um outro que é um braço na qual a gente segue fazendo o que a gente sempre fez, que é desenvolver estratégias no mercado financeiro para o nosso próprio capital. E lá a essência dela se deriva de programação. E a gente tem um quadro de princípios aqui na empresa que listam as formas como a gente gosta de trabalhar e se relacionar com as pessoas ao nosso redor. Dois desses princípios eu acho que a Zimov Academy e esse curso de programação aqui, eles traduzem muito bem. O primeiro desses princípios é que o tempo é o nosso principal ativo. A gente acha seriamente que o ser humano não deve ficar fazendo tarefas repetitivas, porque isso é cansativo, isso é triste, isso é chato. O principal poder que a programação vai dar para vocês é a geração de tempo. Então na Zimov a gente sempre tentou buscar todas as tarefas que tinham ao nosso redor e pensar assim, o que a gente pode automatizar aqui? Isso aqui, é necessário que um ser humano faça ou a gente pode colocar uma máquina para fazer pela gente? E a gente sempre acreditou que sempre que fosse possível automatizar um processo, a gente estaria liberando uma mente humana para fazer o que ela tem de melhor, criar, pensar, usar capacidade crítica. E o segundo princípio que a gente acredita muito é que dados orientam melhor que opiniões. Método e rigor estatísticos são fundamentais para tomarmos decisões assertivas. A gente acredita muito nisso, foi a origem, foi a essência do nosso trabalho ao longo do tempo. E a gente acha e vê na programação um grande aliado para nos ajudar a olhar para os dados e tomar as melhores decisões para o nosso dia a dia aqui na empresa. E a gente fica muito feliz em poder colocar na Zimov Academy um braço onde a gente passa conhecimento técnico e a nossa filosofia de trabalho para que vocês também possam, se gostarem dessa ideia e se concordarem com esses pontos, levarem para o dia a dia de vocês. Antes de começar a discutir alguns tópicos sobre Python, eu precisava responder uma pergunta super básica e primária sobre o que é uma linguagem de programação. Muito provavelmente deve ter ouvido falar esse termo já, mas pode acontecer de tu nunca ter compreendido na essência. E uma linguagem de programação nada mais é do que uma língua que a gente aprende, que tem as suas regras, tem os seus elementos, assim como o português tem, e tem a sua sintaxe, ou seja, a forma como eu tenho que combinar esses elementos, para que eu consiga me comunicar e dar instruções sobre como um computador deve agir caso determinada coisa aconteça. Porque um computador, ele é um elemento muito fiel, ele é muito obediente, porém ele é muito literal, ou seja, ele não sabe interpretar. Se a gente falhar na forma como a gente passa as informações para ele, ele vai desempenhar exatamente o que a gente passou para ele, mas ele não vai entender subjetividade, ele vai executar exatamente aquilo. E o que é o Python? O Python é uma das tantas linguagens que existem para a gente poder se comunicar com o computador. O computador, na sua essência, ela só fala uma linguagem, que é o que a gente chama de código binário. E uma linguagem de programação, seja como Python, ou seja como Java, ou seja como JavaScript, qualquer um desses termos que vocês já ouviram falar por aí, tem as suas regras únicas e sempre as linguagens de programação, elas vêm associadas de um interpretador. E esse interpretador é o que vai traduzir essa linguagem Python em linguagem binária, que é o que realmente uma máquina entende. Seria muito complexo a gente entender linguagem binária, porque ela é uma linguagem que ela descreve impulsos elétricos de um computador. Então não seria útil, seria muito difícil codificar em binário. Por isso que foram criadas as linguagens de programação. Elas são formas mais próximas do vocabulário humano. Vocês vão ver que existem muitos termos que são em inglês. E esse termo aqui, ele se aproxima mais de uma linguagem humana. A partir disso, a gente vai utilizar um instalador que vai fazer essa tradução para a linguagem do computador. Vocês vão ver nas primeiras aulas aqui, quando a gente sentar no computador, que a primeira coisa que eu faço é instalar o Python. Eu vou instalar um pacote chamado Anaconda, que ele basicamente vai conter uma instalação de Python. E o que significa isso? Ele vai conter um interpretador, onde eu vou mandar todo o código que eu executar passar para esse interpretador, para ele traduzir para a linguagem de computador, e a partir daí o computador fazer o que eu programei ele a priori.
Outras duas dúvidas recorrentes que eu tenho em relação à linguagem de programação Python é por que ela se tornou tão popular e o que é possível fazer com ela, quais são os pontos positivos e pontos negativos dela. Quanto à primeira questão, eu diria que o Python se tornou muito popular por conta da sua extrema facilidade. Se você já programou em outras linguagens como Java, JavaScript, C, C++, vocês devem reparar que para desempenhar uma mesma tarefa em C ou C++ em Python, o Python se torna muito mais simples, precisa de muito menos linhas de código, a sintaxe dele é muito mais fácil de ser compreendida. Então as outras linguagens têm uma barreira de entrada muito grande que muitas vezes faz com que pessoas que queiram programar, mas não queiram toda essa dificuldade das outras, acabem escolhendo Python para desenvolver as suas tarefas do dia a dia, ou para utilizar nos seus projetos. Vocês vão ver com Python muitas pessoas que estão utilizando para poder fazer trabalhos e pesquisas em universidades, pessoas que estão utilizando para fazer análise de dados dentro de empresas. Enfim, tem inúmeras aplicações que nem sempre se resumem ao que as outras linguagens são utilizadas, que é desenvolver software. Além de desenvolver software com Python, a gente pode fazer uma série de outras coisas, usar a capacidade computacional para resolver problemas que não necessariamente a gente vai querer comercializar no futuro. E aí o grande ponto positivo do Python também acaba sendo o seu ponto negativo. Por conta dele ser uma linguagem muito fácil e muito simples, a gente não tem muita customização. A gente não consegue entrar tanto em detalhes como a gente conseguiria entrar em outros programas. Outros programas, outras linguagens de programação vão exigir que a gente tenha um controle muito preciso do que a gente está fazendo. Se eu quero alterar aquele bit da memória do computador, eu preciso especificar corretamente. Eu quero que esse elemento se comporte dessa forma. O Python, por ele ser muito simplificado, não tem tanto controle. Então, muitas vezes, quando a gente quer fazer um software muito complexo, talvez o Python não seja a opção ideal. O que o Python é forte? Hoje, a principal aplicação do Python é na parte de ciência de dados. As principais bibliotecas do mundo de análise e ciência de dados são escritas em Python. São as mais eficientes, as mais rápidas, as que têm uma comunidade maior. Então, se tu quer trabalhar com inteligência artificial, machine learning ou mesmo análise de dados no geral, com certeza o Python é a linguagem ideal para você. Mas é claro, a gente também pode utilizar o Python para o desenvolvimento web, para criar scripts de coleta de dados na internet, os chamados web scrapings. Se a gente quer fazer jogos, é possível. Se a gente quer fazer aplicativos para o nosso computador, para o Windows ou mesmo para a web, é possível. Existem uma infinidade de coisas. Eu diria que é possível fazer tudo com Python. Eu acredito seriamente que o Python deve estar na lista de preferências e deveria ser a opção número 1 para quem quer começar com programação. A partir do instante que vocês começarem a automatizar os processos ao seu redor, começarem a entender ela e poder utilizar as capacidades do computador para resolver problemas que vocês não conseguiam antes, vocês vão perceber que tem nela um grande aliado para toda a vida de vocês. Então eu espero que gostem do curso. Qualquer dúvida, podem deixar um comentário aqui embaixo ou acessar uma dessas formas de comunicação que eu expliquei anteriormente. Espero vocês nas próximas aulas.